Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui para conhecer o GWM Tank 300 TerraForce. Estamos aqui diretamente do lançamento do carro numa hípica no interior de São Paulo. Hoje o pessoal resolveu tirar o dia para cortar a grama, então se o cancelamento de ruído do microfone não segurar, já peço desculpas de antemão. Mas hoje é aquele vídeo diretão, sem vinheta, sem bomba. Primeiro porque não vamos rodar nesse carro hoje e também porque o Tank é um carro que você já conhece de outras feitas aqui no Brasil. Esse carro já foi lançado e essa série especial não muda powertrain. Muda coisas que eu vou começar a te contar a partir de agora. Portanto, você já vai se inscrevendo, deixa o seu like, deixa o seu comentário. É sempre muito importante para o nosso conteúdo ficar relevante aqui no universo do YouTube. Bem, do que se trata esse carro? A GWM está muito orgulhosa porque essa aqui é a primeira série especial de um modelo GWM Tank feita para brasileiros e pensada no público-alvo desse carro. Inclusive, donos desse carro deram inputs do que a GWM poderia fazer numa série especial. Inclusive, eu não sabia, mas o pessoal dono de Tank já criou uma comunidade, são os tanqueiros. Você já tinha ouvido falar? Pois é, eu não tinha e de fato, né? Esses carros com apelo off-road sempre criam essa pegada de comunidade, de pertencimento aí a um grupo que vai fazer trilha, vai explorar outros lugares, ajuda quando encontra um colega atolado, enfim, é bem interessante esses carros que têm essa pegada mais off-road. Acontecia isso com o Troller, acontece isso com o Pajero, enfim, e com o Tank não é diferente, mas com um dado interessante, né? O Tank foi lançado aqui no Brasil em abril do ano passado, 2025, e já acumula aí uma legião bem interessante de fãs, ou seja, um pouco mais de um ano, né? Em menos de 2 anos de mercado, o carro já é sinônimo praticamente de off-road e de aventuras Brasil afora. Bem, vamos começar a reconhecer esse carro que tem esse nome, GWM Tank 300 TerraForce. É uma série especial, a princípio limitada a 300 unidades desse modelo. Já já vou te falar sobre o preço, mas outra coisa que a GWM contou aqui pra gente é que TerraForce vai gerar uma nova submarca da GWM aqui no Brasil, portanto, não tarda para que essa grife aqui esteja em outros veículos da GWM aqui no Brasil. Provavelmente, e aí não tenho informação, estou deduzindo, Power e também o H9, mas é um palpite meu, porque do ladinho aqui do Tank 300 tinham outros 2 carrinhos camuflados. Bem, de dimensões, de capacidades, tanto de imersão, 70 centímetros continua mesmo, entre eixos, tudo segue igual. Uma das diferenças mais marcantes, claro, é essa cor exclusiva, esse cinza Zenith, que você vai conferir apenas no TerraForce, aqui no caso do Tank 300, e essa grade aqui, ó, que é nova e exclusiva nesse carro, mas que lá na China, aliás, essa grade é uma criação brasileira, mas que lá na China chegou antes, justamente porque a China tem essa capacidade de implementar mudanças mais rápido, mas essa grade com esse GWM escrito aqui em cima, e toda aqui estilizada no Black Piano, já está sendo usada lá fora, inclusive no Tank L, que é o Tank alongado, né? Inclusive lá na China tem outras opções desse carro, né? Tem versão só a diesel, só a gasolina, tem híbrida com baterias maiores, mas aqui a gente segue com o Tank 300 que a gente conhece de sempre, com conjunto híbrido plug-in, certo? Bem, como é o Tank que a gente já conhece, a gente está falando desse carro que tem motor 2.0 turbo, agora ele é flex, aliás, foi o primeiro híbrido plug-in flex do mundo, teve a sua aparição lá na AgriShow, mas esse carro aqui, se você ainda não tinha sido impactado com essa informação, agora ele é flex, bebe tanto gasolina quanto etanol. E o Haval H6, está sendo montado aqui, esse carro ainda vem lá importado da China, certo? Bem, então a gente tem aqui o carro como você já conhece, são 4,76 metros de comprimento, 1,93 m de largura, é um carro bem imponente também, né, em dimensões, mais de 1,90 m de largura, tem aí os seus 2,75 m de entre-eixos, também seguem inalterados, é um entre-eixos 10 centímetros menor que de um Haval de um H9, por exemplo, e a altura foi a 1,96 m, são 6 centímetros a mais que esse rack aqui de teto, que é funcional, tá?
ele é capaz de levar 75 quilos estático e 55 quilos dinâmicos aqui em cima, 50 quilos, aliás, 50 quilos dinâmicos, ou seja, você pode amarrar carga aqui em cima basicamente de até 50 quilos, né? Você pode deixar 75 quilos penduradinhos aqui, quando for rodar, coloca 50 quilos. Então é um rack funcional. E tem essas rodas exclusivas aqui também, que embora os pneus sejam os mesmos, a roda aí sim, né, imita como se fosse aquelas rodas de tala mais larga e etc. Aquelas rodas mais voltadas para off-road, mas elas têm basicamente a mesma medida, usam o pneu original da versão, digamos, regular, né, do Tank 300, com pneus 265/60 de aro 18. Você tem freios a disco nas 4 rodas. Aqui atrás o esquema de suspensão segue o mesmo, eixo rígido com a barra Panhard também, molas helicoidais e o carro feito o body on frame, chassi com carroceria por cima, um carro bem robusto. E no caso aqui, a bateria também segue a mesma. Então, deixa eu ver se ele está aberto aqui. Aqui a gente segue com as mesmas potências de carregamento, inclusive 6,6 na carga lenta, 50 kW na carga rápida e a bateria com seus, mais do que nunca, vamos relembrar aqui, com essa bateria de, são 30, né? São 30, peraí que eu tenho anotadinho aqui para não ter falar bobagem, 37,1 kWh. Estou aqui com a minha colinha que não me deixa mentir, além de 22 centímetros de altura do solo, isso não muda, ângulo de saída também não, 33 graus, ângulo de entrada 32 graus, ou seja, a bateria e a potência de carregamento segue a mesma, inclusive o sistema V2L, né? Um sistema de alimentação externa, o sistema 220 com 3,3 watts de potência. Aqui a tampa abre dessa maneira, tem umas coisinhas aqui, inclusive, né, a GWM oferece aqui o wallbox para você instalar no caso de carros híbridos, mas o volume do porta-malas segue o mesmo, 863 litros dessa maneira, o carro, lógico, aqui no Brasil não é 7 lugares, e 1.520 litros com a segunda fileira rebatida. E fechando aqui, a gente vê mais detalhes dessa nomenclatura TerraForce, que tem uma grafia toda dela, né? Inclusive você viu aqui na roda que ele mantém o logo Tank aqui na roda, mas recebe em outros lugares da categoria esse badge TerraForce aqui, esse T e esse F, segundo eles estavam explicando pra gente, inspirado até no desenho que o gomo do pneu deixa aqui na terra. Quando você anda com o carro, né? Deixa o rastro na terra, foi inspirado também. Antes de cair aqui para o interior do carro, que também tem alguns itens exclusivos dessa série especial, eu já vou te contar sobre eles, vamos falar sobre motorização. Aqui, como você reparou, né? A diferença maior, claro, além para você identificar esse carro de frente, além lá do rack funcional e dessa cor cinza Zenith, é a grade. E aqui embaixo do capô, opa, acho que tem que dar duas ali, né? Dei uma só. Peraí, vamos abrir o capô aqui direitinho. Pronto, 2 vezes. E aí fica mais fácil de a gente ter acesso a esse motor 2.0 turbo que, como eu vinha te dizendo, agora bebe gasolina e etanol, embora não haja diferença nos números de potência e torque quando você alterna os combustíveis. São sempre 394 cavalos de potência combinado com 76,4 kgfm. A transmissão é sempre automática de 9 marchas, inclusive com aquele sistema mais bruto, né? Tem um cardan passando aqui embaixo, tem bloqueio do diferencial, ou seja, é um sistema mais parrudo do que geralmente a gente encontra em híbridos all-wheel drive, do que no próprio Haval H6, por exemplo, que tem um motor elétrico exclusivo lá atrás. Aqui não, aqui a gente tem a bateria inclusive em outra posição, né? Sai do assoalho, vem aqui para debaixo do eixo traseiro, sai do meio do assoalho, né? E vem aqui para debaixo. Acho que desse lado fica mais fácil de ver, ó. Aqui. Ela está posicionada mais aqui embaixo do eixo de trás. Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês direitinho, nem eu estou enxergando direito, mas no Haval H6, por exemplo, ela é inteira aqui embaixo, entre os eixos, né?
e aqui no caso do tank vai mais aqui para trás, certo? Bom, voltando aqui para o motor, a gente tem até números de consumo agora no caso do carro flex, né? Para você ter uma ideia, rodando aí em modo híbrido, ou seja, com a bateria descarregada, segundo o Inmetro, a gente tem números de 7,5 e 7,6 cidade estrada com gasolina, 5,4, 5,7 com etanol. Mas um carro como esse, a gente sabe, é interessante que você mantenha sempre a sua bateria abastecida para ele ser ainda mais econômico. Por isso que uma dos chamarizes da GWM para esse carro é oferecer também wallbox, né? Para você ter a experiência completa de rodar com um carro híbrido como ele foi pensado para rodar. E aí, no caso, quando o carro roda com o sistema carregado, né, com a parte elétrica toda à disposição, aí a conversa muda completamente de figura. Segundo o Inmetro, 18,3, 18,8 com gasolina, cidade estrada, e no etanol 13,1, 14,1 também cidade estrada, e no modo elétrico são 74 km de alcance 100% elétrico. Legal, né? Você pensar que um carro desse tamanho, de mais de 2.000 quilos, uma vez carregado, com a bateria carregada, pode fazer 18,8 km por litro de gasolina. É bastante interessante mesmo, e claro, abastecer com etanol também. Um carro desse fazer 14 por litro é sem dúvida uma vantagem e tanto. Considerando que em muitos lugares do Brasil, aqui no estado de São Paulo também, o etanol é sim vantajoso na questão do preço, né? Bem fácil de achar o combustível a menos de até R$ 3,50, R$ 3,39, enfim. Bom, vamos fechar aqui o capô, certo? E o 0 a 100 continua também o mesmo de antes, aí na casa dos 6,8 segundos, com velocidade máxima de 180 km por hora. Agora, aqui por dentro, uma coisa que esse carro traz exclusivamente em relação ao Tank 300, deixa eu ligar aqui a chave. Ah, já estava ligado. Vamos ligar de novo. Abaixar aqui os vidros, porque o carro estava no sol e estava um vidro bem quente. Estava um vento, né, um ar bem quente aqui dentro. Bom, o que esse carro tem a mais aqui por dentro para você ter uma ideia? É a ventilação, que agora não está mais apenas no assento e vem para o encosto também, além de massagem para o motorista. Outra coisa também, e essa é a principal novidade aqui por dentro, né? É esse conforto a mais para você que vai fazer o carro, que vai fazer do carro, né, a sua, digamos, segunda casa aí numa expedição, é te dar um pouco mais de conforto na hora que você for rodar. Outra coisa também, quem adquirir esse carro, um dos 300 compradores, vai receber um Welcome Kit, que é um kitzinho, né, vamos considerar de um charme, né, na hora que você compra o carro, um muito obrigado por parte da marca, um kitzinho, vem boné, vem garrafa, vem alguns itens exclusivos, vem a capa do manual em couro, enfim, vem um mimo aí a mais na hora que você compra o carro. E aqui no banco de trás estão as nossas coisinhas, a minha malinha de jornalista, mas aqui atrás basicamente nada muda, né? A gente não tem nenhum recurso extra assim, além do que você já está acostumado em ver no Tank 300. Aqui por dentro, aqui do lado, o Pederneiras. Aqui por dentro, deixa eu ajustar o carro na minha posição de dirigir para depois a gente pular para o banco de trás. Baixar um pouco mais o banco, trazer mais para frente. Aqui por dentro, de novo você vê a insígnia dessa série especial, TerraForce. O quadro de instrumentos, a linguagem geral, né, do painel de instrumentos é a mesma que você já está acostumado. Aqui está a chave do modelo também, com o Tzinho do Tank. E aqui o quadro de instrumentos tem aqui navegação embarcada, tem as off-road pages também, Android Auto, Apple CarPlay. Aqui na Home você pode clicar aqui também e ver o estado da carga. Você tem as funções de sempre, né? A recarga programada, o controle da bateria, isolamento de temperatura ativo da bateria. E aqui ele dá a informação, a função de isolamento da temperatura ativo pode fazer com que a temperatura da bateria de tração do veículo não fique abaixo de -30 em ambientes extremamente frios, ou seja, ele vai fazer o sistema, né,
sempre fazer a bateria estar na condição ótima de funcionamento. A gente sabe que há um range de temperatura, um intervalo ideal de temperatura para ela funcionar. E vale lembrar também que o carro segue com 5 anos de garantia do veículo, 8 anos da bateria ou 200 mil quilômetros. No caso da bateria de tração, né? A garantia do veículo em si, 5 anos. Bem, deixa eu ajustar aqui o volante, que tem, por sua vez, a regulagem de distância e de altura. A regulagem não é elétrica, é manual. Aqui a gente tem as funções da tração. Aqui eles dizem o seguinte, tem o diferencial na arte deles, diferencial central, dianteiro e traseiro. E você pode bloquear isoladamente o diferencial traseiro, o dianteiro, e no caso aqui a artezinha mostra um diferencial central, mas a função 4x4 é realmente para você dirigir com o carro em pisos de baixa aderência. Não é aquele 4x4 sob demanda, né, que você pode usar em piso de maior aderência. Aqui, ó, modo 4x4 off-road, tem aqui a artezinha, né? Quando você ativa o 4H, ele vai fechar aqui a artezinha, olha lá. Ele vai fechar a artezinha, vou botar o cadeado fechado no diferencial central, mas esse diferencial ele é 50-50, né? Ele não é aquele, ele é recomendado para piso de baixa aderência, e aí, claro, você pode colocar o 4x4 reduzida, né? Ele pede para que coloque o carro em neutro, enfim, deixa eu ligar aqui. Pronto. Você pode colocar o carro em 4x4 reduzida, uma vez que você coloca em neutro, enfim, é um sistema que estamos acostumados aí de funcionamento, como outros carros até a diesel 4x4, né? Colocando aqui em parque novamente, aí você tem o 4H e o 2H, que é a tração traseira. E aqui, modos de condução, quer sejam modo lama e areia. Deixa eu tirar aqui o zoom, que eu acho que vai ficar melhor para você ver. Então vamos lá. Modo padrão. Aqui, ó. Depois, modo lama e areia. E aí ele já vai fazendo as alterações necessárias. Por exemplo, já desativou o controle de tração. Modo rocha, que aí ele recomenda o bloqueio do diferencial traseiro e a reduzida, ou seja, aquele modo de avanço lento. Modo de montanha, adequado para terrenos acidentados. Também ele fez basicamente quase a mesma coisa. E aqui ele vai te dizendo o que está feito, ó. Aqui, ó, modo rocha. Bloqueou o diferencial traseiro, enfim. Aqui ele já te diz o que está ativo, o que não está. Modo montanha. E aqui o modo estrada acidentada. Condições de estrada com obstáculos, cruzamentos. Já colocou o carro em 4x4. E aqui de novo o modo padrão. Situações de tráfego. Funcionando uma marcha reduzida. Aqui, então não. Então o que a gente quer é o modo estrada acidentada. Bom, deixa eu tirar. Eu coloquei o carro em reduzida. Pronto, agora ele fez o clack e voltamos para o 2H. Mas enfim, você vai mudando aqui o modo de condução conforme a sua necessidade. E esse teto solar, ele abre, tá? Olha lá, o teto abre, né? Então, o fato de ter o rack de teto aqui em cima não impediu o funcionamento adequado do teto solar, que não é panorâmico, mas já dá aqui um charme, né, para o carro. Um carro como esse que você vai para lugares bem inóspitos, é interessante que tenha teto solar e de fato ele assim oferece. E o rack lá em cima não impede que ele seja aberto. E aqui no caso, outra diferença que eu te contei, né, que é a questão dos bancos, que agora tem massagem, o banco do motorista, com essas diferentes configurações aqui, semelhantes ao do H9, ondas, linha única, espiralado, intensidade. E no caso aqui da ventilação, você pode ter agora, no caso, a ventilação dos dois bancos dianteiros, com o vento saindo da parte do encosto também, né? Mas a questão da massagem, de fato,
é só para o motorista. Deixa eu desligar aqui. Não, vou deixar ligado para você, para eu ficar mais fresquinho também. E aqui no caso, o banco do motorista é o único que vai oferecer a massagem. Tem carregamento sem fio também, iluminação de boas-vindas, condução. Você pode alternar entre um módulo 100% elétrico, inteligente ou híbrido. Enfim, todas aquelas funções que já estamos acostumados, né? Usadas também, assistência à direção, assistente frontal, sensibilidade do alerta de colisão, assistência lateral, ponto cego, alerta de abertura das portas, alerta de colisão traseiro, assistente de faixa, a manutenção em faixa, reconhecimento de placas de trânsito. É um pacote bem completinho aí para a faixa de preço que esse carro atua. Se você considerar que um Toyota SW4 ou mesmo um Chevrolet Trailblazer custam mais caros, tudo bem, tem as opções ali de 7 lugares, mas não oferecem exatamente todas essas assistências à condução. Deixa eu desligar novamente aqui. Aqui, veículo, interior, banco do motorista. Vamos para a ventilação. Aqui. Navegação nativa, carregamento de energia, telefone, central de usuário, configuração do veículo. Aqui para você parear o seu telefone, ponto de acesso, Wi-Fi. Ele tem também o app da GWM, né? E aqui, de novo, você tem acesso aos comandos de ventilação. Que eu vou desligar aqui a ventilação do banco. Se você deixa aqui, pronto, está desligadinho. Tem aquecimento do volante também. E vou desligar, deixar no mínimo aqui o vento e desligar o do carona. Ar-condicionado de 2 zonas, enfim. Uma central multimídia bem completinha aqui com atalhos rápidos, né? Aqui, ó, mais fácil de você ver. Câmeras 360, aliás, até 540, né? Quando tem aqui a opção de Bird View, chassi transparente. Feche a porta. Aqui o auxílio ao estacionamento. Sair da função de estacionamento. Sim, sair. Desligar o controle de tração, o torque dinâmico de direção, que no caso é esse aqui, né? Que ele, na verdade, agora eu me apertei sem me abraçar, mas aqui é aquela função muito interessante, quando você ativa o piloto automático off-road, essa função pode ser habilitada e aí ele vai pinçar a roda de dentro traseira da curva, né? Então estou virando para cá, para a direita, ele vai pinçar a roda de dentro, a roda do lado direito do carro, no freio vai fazer como se fosse um compasso, né? Vai me ajudar a fazer uma curva ainda mais fechada. É muito interessante essa função aqui. E aqui, bem-vindo ao modo Expert. Você tem aqui o modo Expert. Aqui, ó. Rally Off-Road de alta velocidade. Você pode personalizar. Quais modos... Opa! Deixa eu apertar aqui de novo. Vou voltar aqui. Aqui, ó. O modo Expert você pode definir algumas coisas aqui que você quer na hora de cair na trilha para valer, né? É como se fosse um M da BMW, mas dedicado aqui à condução no off-road. Bem legal, né? E aqui, claro, a reserva de energia, quanto você quer de bateria do SOC, o Source of Charge. Ou seja, é um carro bem legal, né? Cheio de recursos interessantes. Tem aqui um porta-objetos que fala, ó, não é para colocar cinza de cigarro, hein? Acendimento automático dos faróis, comutação automática do farol alto, enfim, assistente de descida, aqui o Hill Descent Control, tem outro porta-objetos aqui. É um carro bem interessante, o Tank, carregador de celular por indução, não à toa esse carro já é aí, se você considerar os SUVs, né, grandes, SW4 e tal, o Tank já é o terceiro, atrás apenas do próprio SW4 e do H9, seu irmão a diesel de 7 lugares. Irmão não, né? Primo. Seu primo de 7 lugares. E quanto que vale o show aqui? Agora que eu já te mostrei. Ah, deixa eu só... Vamos te mostrar ali o espaço do banco de trás, vai? O veículo está ligado novamente. Mas só para você ter um outro parâmetro, né? Eu tenho 1,80 m, não tenho a mesma estatura que o João Anacleto. Mas para acessar aqui é bem fácil com essa alça, né? PQP. Você pode segurar aqui e entrar. E o espaço é bastante adequado, né? Tem um bom espaço para as pernas, tem aqui um bom espaço para a cabeça também, mesmo com o teto solar, o forro avançando aqui para o banco de trás. Enfim, eu estou bem acomodado aqui e tenho ainda um descansa-braço com porta-copos. Saída de ventilação,
e 2 tomadas de carregamento do tipo USB-A. Bem, por tudo isso então, é pedido o valor de R$350 mil. Ou seja, você está levando essa roda exclusiva, esse rack funcional, essa cor exclusiva, massageador no banco do motorista com ventilação, além, claro, daquele Welcome Kit, tudo isso por um valor R$8 mil mais caro do que o pedido pelo Tank 300 convencional, sem ser o TerraForce. E aí, você gostou dessas modificações? Acha que elas custam R$8 mil? Eu achei um valor bem adequado, especialmente por isso aqui, né? Isso aqui para quem faz trilha, claro, né? Muita gente coloca depois no aftermarket, mas só de você já levar isso de fábrica, né? Já levar isso preparado, é muito legal. E claro, tem a questão, por enquanto, da exclusividade, né? 300 unidades, além de itens como o fato da ventilação no encosto e da massagem, digamos, não ser algo que você consegue fazer tão facilmente no aftermarket. E essa cor, né? Essa cor aqui, o cinza Zenith, que acho legal, fica bonito, sendo que o Tank 300 também é um dos poucos carros chineses que oferecem uma paleta de cores efetivamente legal, né? Tem laranja, enfim, tem várias cores que chamam a atenção. Não é tão comum a gente ver carros chineses que fogem do preto, prata e branco. Aqui embaixo mais detalhes para você ver, o peito de aço, o gancho para reboque, suspensão aqui na frente, com mole helicoidal e um duplo A. Ou seja, é um carro bem preparado, né? Pro off-road, sem dúvida, não é à toa que faz tanto sucesso, tem feito tanto sucesso aqui no Brasil, e segundo a GWM já tem uma comunidade em torno desse carro. E aí, vale os R$350 mil? Você acha que vale a pena? Eu particularmente acho um valor bem aceitável aí, esses R$8 mil por essa preparação. Mas se você estava procurando uma capacidade off-road muito maior em relação ao que você tem no Tank 300, talvez não seja necessariamente o seu caso. Você pode ir no Tank 300 convencional. O TerraForce não vai te entregar assim muito mais capacidade, né? Vai te entregar mais a questão da versatilidade aqui com o rack e também o conforto, se você faz questão aí ou acha que merece ter um encostinho geladinho, claro, pula aqui pro TerraForce, que vai fazer mais sentido na sua garagem. E aí, curtiu? Acha que vale? Deixa aí nos comentários, se inscreve aqui no canal. E é isso, a gente se vê em breve. Mais novidades da GWM, né? Estão vindo aí mais modelos, fiquem ligadinhos no Festival Interlagos, que lá eles vão apresentar novidades inéditas para o mercado brasileiro, certo? Vou ficando por aqui, um forte e um grande abraço e a gente se vê numa próxima. Fui!